Lá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, delicado e muito profundo, a saúde interna das comunidades de fé. Uhum. A gente parte de um texto chamado Acepção de Pessoas, Exclusão e Assassinato Espiritual, do presbítero Maros Benedito. É um título bem forte, né? E ele já dá o tom da análise. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar a denúncia que o autor faz, com base na Bíblia, sobre práticas que, segundo ele, adoecem a igreja. Isso. A gente vai explorar como o favoritismo, as famosas panelinhas e a exclusão podem gerar feridas muito profundas. Até chegar no que ele chama de assassinato espiritual, que é um termo que choca. Exato. O ponto de partida dele é que a igreja deveria ser um lugar de acolhimento, um corpo unido, sabe? Claro. Mas ele argumenta que certas práticas, como valorizar uns e descartar outros, são transgressões bíblicas graves. Não é só um errinho de gestão. Certo. Vamos então desempacotar isso. O conceito principal que o autor ataca é o da acepção de pessoas. Ele já abre o texto com uma citação direta de Tiago, né? Isso, direto ao ponto. Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas. E o que isso quer dizer na prática? Ele reforça com Romanos, porque Deus não faz acepção de pessoas, e de novo com Tiago, que diz: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, para ele, não tem meio termo. Não tem. Para o autor, a questão é inequívoca. Quando uma liderança investe só no seu círculo de confiança, sabe? Promovendo alguns e ignorando outros, isso não é estratégia. É pecado. Mas toda liderança precisa de uma equipe, de gente em quem confia. Onde que essa confiança vira esse problema? A linha que o autor traça está na motivação e no resultado. Uma coisa é confiar. Outra, bem diferente, é criar um sistema onde só um grupo fechado tem acesso, tem voz. Entendi. Enquanto outros, talvez até mais capacitados, são simplesmente ignorados. Ele contrasta isso com o exemplo de Jesus. Que chamou pescadores, publicanos. Exato. Gente marginalizada que a elite da época jamais escolheria. Para o autor, quando a preferência pessoal do líder se sobrepõe ao chamado de Deus, a comunhão começa a morrer ali. Faz sentido. E essa preferência, então, ela cria o ambiente para o segundo ponto que ele aborda. As panelinhas. As famosas panelinhas. E ele argumenta que isso não é um problema de hoje. Cita a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ah, sim, onde o pessoal dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso mesmo. A comunidade já estava se dividindo em facções. O autor conecta esse problema antigo com a realidade de hoje. E como ele descreve essas panelinhas modernas? Como grupos fechados, círculos de influência, que controlam as decisões, os ministérios, quem prega, quem canta. Nossa. Eles acabam virando centros de poder paralelos dentro da igreja. Tem uma frase dele que me marcou muito. Onde há panelinha, não há corpo. Onde há favoritismo, não há unidade. É muito taxativo. É taxativo porque, para ele, o problema não é a amizade, claro. É quando a amizade vira critério de poder e de exclusão. Quando o clube dos amigos toma as decisões que afetam todo mundo. Exatamente. Aí a igreja deixa de ser um corpo onde todos os membros são importantes e vira uma organização quase política, sabe? E ele diz que isso entristece o Espírito Santo. Uau! Ou seja, não é só uma questão administrativa, é uma barreira espiritual. Na visão dele, sim. Uma barreira que impede a própria ação de Deus. Ok, então temos o favoritismo que gera as panelinhas. E aí a consequência mais dolorosa disso tudo, que é a exclusão. Sim. E ele não fala de uma exclusão qualquer. Ele foca muito na prática de afastar pessoas de suas funções, tipo do púlpito, sem um processo de restauração. De forma silenciosa, né? Muitas vezes. A pessoa simplesmente some. E ele argumenta que o púlpito não pode ser um troféu de fidelidade pessoal ao líder. Descartado, sem diálogo, sem acompanhamento. A mensagem que fica é: você não serve mais. E isso gera feridas terríveis. E qual seria o caminho bíblico para a correção, segundo ele? Porque às vezes as pessoas erram e precisam ser afastadas por um tempo. Com certeza. E ele mostra esse caminho. Cita Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti,
vai arguí-lo entre ti e ele só. O primeiro passo é sempre o diálogo pessoal privado. Sempre, a meta é restaurar o irmão e não descartá-lo. Ele também cita Gálatas: vós que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão. A ênfase é no cuidado, na gentileza, é uma cirurgia para curar, não uma punição para humilhar. Perfeito. E a frase dele sobre isso é muito gráfica. Afastar sem restaurar é amputar membros do corpo. É uma imagem de violência, de mutilação. Exato. E essa cultura do descarte, segundo o texto, geralmente vem de uma raiz mais profunda. Que seria? A centralização do poder. Um líder que se cerca de um grupinho e exclui os outros, geralmente é alguém que concentra todas as decisões. Faz todo sentido. E como ele critica essa centralização? Ele defende que o modelo bíblico é de decisão compartilhada. Usa o exemplo de Atos 15, no Concílio de Jerusalém. Ah, quando eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso. Ele sublinha o "e a nós", para mostrar a natureza coletiva da decisão. Não foi pareceu bem a mim, o líder. Foi a nós. Mas e o argumento de que um líder precisa ter a palavra final para evitar o caos? Ele não nega a autoridade, mas redefine a prática dela. A autoridade, para ele, vem da sabedoria coletiva, não do isolamento. O sogro dele, Jetro, chega e fala: não é bom o que fazes. A solução foi descentralizar. Exato. E ele cita Provérbios: na multidão de conselheiros há segurança. Um líder que se isola não está sendo forte, está sendo imprudente. É uma perspectiva bem diferente da liderança autocrática. Bom, agora a gente chega no ponto mais grave do diagnóstico dele, onde ele amarra tudo isso e diz que leva ao que ele chama de assassinato espiritual. É um termo chocante, né? É chocante de propósito. Para ele não é um exagero. É a descrição do que acontece quando a fé de uma pessoa é destruída por essas práticas. E ele acredita que isso pode ser permanente? A impressão que o texto passa é que sim, que é um dano que pode levar a pessoa a abandonar a fé, a comunidade e até a crença em Deus. Nossa. Ele faz umas perguntas retóricas bem fortes, tipo: quantas pessoas foram feridas? Quantas foram excluídas com um rótulo frio de final de ciclo? É pesado. E qual a base bíblica que ele usa para uma acusação tão séria? Ele usa duas passagens muito duras. A primeira é de Jesus em Mateus 18, sobre escandalizar um destes pequeninos. Aquela que fala que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se afogar. Exato, essa mesma. É uma das linguagens mais fortes que Jesus usa. E a outra de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, para ele, um líder que age assim não está pastoreando, está dispersando. Destruindo e dispersando o rebanho, exatamente. E ele usa o termo mercenário também, né? Que não é só sobre ser um pastor ruim, mas sobre a motivação. Exato. Ele pega a parábola de Jesus em João 10. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário Vê o lobo chegando e foge. foge porque não tem cuidado das ovelhas. A diferença é a relação. Para o mercenário, as ovelhas são um recurso. Para o pastor, são almas sob sua responsabilidade. Então, quando um líder usa um termo como fim de ciclo para descartar alguém, Ele está agindo como um mercenário, vendo pessoas como peças substituíveis e não como almas. essa ideia de que a igreja não é uma empresa é central, então? Completamente. O texto é enfático. Membros de uma igreja são almas, não ativos. E isso nos leva ao ponto final dele, que é a prestação de contas. Ah, sim. Ele diz que nada disso passa despercebido. Precisamente. Ele conclui com o Hebreus 13, que diz que os líderes velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Essa conta é literal na visão dele. Literal. Cada exclusão injusta, cada vocação sufocada, cada abandono pastoral, tudo isso vai estar na conta. Isso eleva a discussão para uma esfera de responsabilidade eterna. Então, para a gente resumir, qual é o grande chamado desse texto? É um chamado urgente para um exame de consciência. É uma denúncia de que favoritismo, panelinhas e exclusão são desvios graves do modelo de Cristo. É um apelo por um retorno à transparência, ao amor. Exato, ao amor genuíno, que se manifesta no cuidado, na restauração e nunca no descarte. No final, ele parece dizer que a forma como as pessoas se tratam ali dentro é o maior testemunho para o bem ou para o mal.
Ele até encerra com aquela citação de Jesus, né? Uhum. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Para o autor, o amor prático e inclusivo é a métrica final da autenticidade da fé. É um critério definitivo. Exato. E o texto foca muito na responsabilidade da liderança em criar esse ambiente saudável. Mas sabe, isso me deixa pensando em algo que vai além. No quê? Além da liderança, qual seria o papel e a responsabilidade de cada membro da comunidade? Tipo, para identificar, para resistir e ajudar a transformar uma cultura de exclusão em uma de acolhimento. Boa pergunta. Em outras palavras, como que a gente constrói um sistema imunológico comunitário contra esse tipo de doença espiritual? Fica aí a reflexão.